Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar a traição e a culpa do trair. Algumas pessoas, elas experimentam uma culpa maior com a traição. Outras pessoas experimentam uma culpa menor. Isso vai variar de acordo com as características pessoais de cada um. Pessoas mais sensíveis, perfeccionistas, que se cobram muito, elas tendem a sofrer mais com um comportamento inadequado. Pessoas mais vaidosas, pessoas mais antissociais, pessoas pouco empáticas, elas vão sofrer menos com os comportamentos inadequados. Então há uma variação de característica pessoal. Hoje vamos abordar os pacientes que traíram, se arrependeram, porém se sentem culpados. E talvez o dano, de acordo com a traição, não seja mais reparável, não seja mais reversível. O paciente chega na terapia bastante sofrido, bastante decepcionado com o seu comportamento. O primeiro ponto que podemos trabalhar e que devemos trabalhar é a consciência, é valorizar a consciência do paciente. A partir do momento que ele reconhece o erro, a partir do momento que ele se propõe a mudar, já existe uma melhora. Ele não é mais a mesma pessoa que ele foi antes. Ele não é mais aquela pessoa que cometeu um ato de traição. Ele já está mais maduro. E isso é fundamental, valorizar a consciência do paciente. Valorizar o paciente que se responsabiliza, o paciente que evita colocar culpa em terceiros. Então isso é fundamental. Eu traí por responsabilidade minha. Eu traí porque eu tinha uma escolha. Então a partir do momento em que o paciente ele reconhece que houve um erro da sua parte, isso já facilita o processo. Todo adulto precisa arcar com suas consequências. E aí eu não estou falando de punição e de castigo. Ele precisa compreender que houve uma escolha. E toda escolha há uma consequência. Então há sequelas na traição. Principalmente porque a traição é um comportamento que dói bastante no traído. Causa dor física, dor emocional. Então é importante ele compreender que, independente do seu reconhecimento, independente da sua consciência, houve algo que talvez gere uma sequela irreversível para o seu relacionamento. Então, como adulto, é fundamental compreender que eu preciso arcar com essa consequência. Um terceiro ponto fundamental é a empatia. Como o meu parceiro ele está se sentindo nesse momento? Quais eram as expectativas do meu parceiro sobre o relacionamento, sobre mim, sobre essa parceria? Que dano emocional eu estou causando no meu parceiro nesse exato momento? Então é fundamental eu me colocar no lugar do outro, compreender o sofrimento que o outro está passando e entender alguns comportamentos que muitas vezes são truculentos, são agressivos. Então todo o processo tem que passar pela empatia. O que eu fiz, arcar com as consequências e a empatia de compreender como o outro está se sentindo nesse momento. A partir de agora, desse quarto ponto, vamos inserir as técnicas, vamos inserir as intervenções em relação à culpa. É fundamental preservar a identidade do paciente. O paciente, ele continua sendo a mesma pessoa que ele sempre foi. Se era uma boa esposa, continua sendo uma boa esposa. Se era um bom filho, continua sendo um bom filho. Se era um marido dedicado, continua sendo um marido dedicado. Se era uma pessoa responsável, continua sendo essa pessoa responsável. Um ato não pode mudar o caráter de ninguém. Um ato não pode mudar a personalidade de ninguém. Houve um erro? Sim, houve um erro. Esse erro pode trazer problemas? Sim, pode. Mas isso não faz a pessoa mudar de personalidade. Então é fundamental que o paciente compreenda que a personalidade dele é a mesma coisa. Ele continua sendo aquele mesmo cara ou aquela mesma moça que sempre foi. Possibilidades diante da traição. A traição é algo que mexe com a gente, gera conflitos, mexe na nossa dinâmica pessoal, profissional, afetiva. Então isso também abre possibilidades de reflexões. Isso faz com que eu perceba que
com esse comportamento houve vários problemas e isso pode me tornar uma pessoa melhor. Isso pode me tornar uma pessoa mais apta em novos relacionamentos ou, por que não, nesse próprio relacionamento. Então, após uma traição e uma reflexão, eu acabo descobrindo coisas a meu respeito que eu não sabia antes. Então, a traição também gera possibilidades, novos padrões de relacionamento, novas formas de lidar com o conflito. Então, é importante também abrir essa possibilidade, enxergar a traição como uma possibilidade de mudança, de melhora, de evolução, de amadurecimento. O sexto ponto é suportar a perda. É bastante comum num relacionamento após uma traição haver o rompimento devido ao desgaste. Então é fundamental que a pessoa que traiu compreenda que, apesar de reconhecer o seu erro, apesar de ter essa consciência, talvez ela não consiga reverter a situação. E essa perda é dolorosa, é angustiante, é perturbadora. Então é fundamental suportar essa perda, compreender que essa perda, de alguma forma, pode lhe ajudar no próximo relacionamento, pode lhe ajudar em outras situações, mas é fundamental a aceitação de que a consequência existiu, eu não consigo reverter. Eu não posso fazer nada em relação a isso. E suportar o sofrimento, eu não tenho que aliviar o sofrimento, eu não tenho que aliviar a angústia, eu não posso me culpar, eu não posso me massacrar. Mas é importante que haja um sofrimento, que haja uma angústia, uma ansiedade, às vezes uma insônia. Isso é importante para uma reflexão. Perder é ganhar. Eu preciso perder hoje para poder ganhar amanhã. Eu preciso perder um bom relacionamento hoje para que amanhã eu vivencie um relacionamento mais funcional, mais adequado. O último é a autocompaixão. Não deixe de gostar de você. Se valorize. Você continua sendo uma pessoa de valor. Busque pessoas que vão lhe amparar, pessoas que gostam de você, pessoas que de alguma forma vão lhe ajudar a superar isso. Você vai melhorar. Lá na frente, você vai compreender a importância do que aconteceu hoje. Lá na frente, você vai enxergar o quanto foi importante passar por tudo que você está passando. Boa sorte e até o próximo vídeo.